Glória a Deus. Precisamos sentir, meu Pai, a Tua presença, Senhor. Desça, meu Pai, nos dê um abraço de poder, Senhor Jesus. Pai, porque precisamos tirar toda a iniquidade de dentro de nós, amado Deus. Queremos colocar a nossa vida no Teu altar, Senhor Jesus, porque somente o Senhor pode limpar. Somente o Senhor pode purificar este coração endurecido, meu Pai. Senhor Jesus, queima toda a amargura, Senhor Jesus. Queima toda a tristeza, toda a depressão, todo espírito de miséria, toda incredulidade. Cai agora por terra em nome de Jesus. Decantaralabassuri, canta xaralabacantoralabaia, decantaralabassuri, antarás. Pai querido, entra, Senhor, repreendendo todo o mal, quebrando toda a corrente, Pai. Abençoa-nos com a Tua presença nesta noite, ó Pai querido. Glória, glória, glória ao Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado sobre todo nome. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. E nós Te adoramos nesta noite. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio. Que o Senhor possa levar a palavra, meu Pai. E que ela penetre nesta noite em nossos corações. Mais do que qualquer espada, meu Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por Ti, Senhor. Que Tu cresças e eu diminua em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, amado irmão. Nesta noite maravilhosa. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Abra a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Livro de Efésios, capítulo 5. Glória, glória a Deus. Hoje Jesus vai falar comigo e contigo. Ele está à porta, batendo. Se você simplesmente escutar a voz dele, deixar ele entrar, ele promete que ceará contigo e você ceará com ele, e você jamais terá fome novamente. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Bendito é o Teu nome. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Aleluia. Quem achou, diga amém, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Quem não achou, termina de procurar, meu irmão. É importante todos acompanharem a palavra do Senhor nesta noite, que vai falar com cada um de nós. Não importa a sua idade, não importa a tua experiência dentro da casa de Deus. Hoje o Espírito Santo vai falar comigo e contigo, vai responder a tua dúvida, vai abrir os teus olhos espirituais. Aleluia. Quem achou, diga amém, Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 21 em diante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Não feche a palavra do Senhor, mantenha a Bíblia aberta. Nós vamos estudar essa palavra esta noite. Nesse instante, feche os teus olhos, liga os teus pensamentos a Deus. Se puder, coloca a tua mão direita no teu coração e adore a Ele. Mais um pouquinho assim comigo. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Santo, santo é o teu nome. Hoje, amados irmãos, vamos falar um pouco, porque a palavra, ela nos ensina o melhor caminho. Ela abre os nossos olhos espirituais. E quem fala comigo e contigo nesta noite é Jesus através da sua palavra. É o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que convence e te mostra o caminho, amado. É a palavra de Deus. Vamos falar sobre o dever doméstico, o dever tanto do homem quanto da mulher. O porquê que muitas vezes não alcançamos a bênção, não alcançamos a paz. Porque, amado irmão, a palavra de Jesus disse assim: ó, meu povo perece por falta de sabedoria, de conhecimento. O conhecimento vem da palavra dele. Começamos aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que é sujeitar? A gente se sujeitar a alguma coisa, amado irmão, é a gente depender, é a gente ser obediente, isso é se sujeitar a algo, é se subjugar, é se submeter, isso é sujeitar, ou seja, concordar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, no respeito a Deus, na obediência a Deus. Sabe por quê? Antes de continuar nessa palavra aqui nessa noite, muita gente acha que adorar a Deus, quem é verdadeiro adorador em espírito e em verdade, não glória a Deus. Temos que ser verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Agora, ser um verdadeiro adorador, amado irmão, não é chegar na igreja e falar glória a Deus, eu te amo, Deus. Não é isso. Quer ver? Vamos confirmar isso aqui? Vamos lá em 1 João 5,23. Para a gente abrir o nosso entendimento nesta noite. 1 João 5,23. 1 João, lá no final do Novo Testamento. 1 João 5,23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos entender isso daqui primeiro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Desculpa, amados irmãos, na 5,23. 1 João 5, versículo 2 e versículo 3. Aleluia. 1 João 5, versículo 2 e 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sabe o que é amar a Deus, ser verdadeiro adorador? É obedecer a Deus, é obedecer aos seus mandamentos, amados irmãos. Assim, somente assim, nós demonstramos a Deus que nós o amamos, quando nós obedecemos aos mandamentos dele. Então não basta chegar e falar que adora a Deus, mas desobedecer Ele. Não adianta falar que adora a Deus, que é verdadeiro adorador, mas obedecer só uma parte do que Ele diz, a outra parte não. Isso é falta de fé, porque eu tenho que crer, amado irmão. O que é fé? Crer é a certeza das coisas que se espera. Eu tenho certeza na minha esperança, na promessa que Ele me fez, a maior promessa que Ele me fez, que é a vida eterna. Então essa maior promessa, eu creio nela, eu tenho esperança, ou seja, eu creio. É a certeza das coisas, é a certeza das coisas que se esperam. Isso é fé.
é a convicção daquilo que não se vê, mas que eu trago à realidade. Eu tenho certeza que Deus vai cumprir o que Ele tem prometido. Eu tenho certeza que a palavra dele é pura e verdadeira, que ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Gênesis, Apocalipse. Então eu tenho que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amado irmão. Então eu tenho que crer nos mandamentos e nas ordenanças do Senhor. Aí eu mostro para Ele que eu adoro, mostro para Ele que eu sou um verdadeiro adorador. E somente assim eu vou receber as bênçãos. Porque se eu fico desobedecendo, as bênçãos dele não vão me alcançar. Um exemplo, Deus fala para mim assim: vai lá, filho, faz isso. Eu não faço. O que vai acontecer? Ele não vai falar mais. Ele falou, eu não obedeci. Aí eu fico: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Eu falava assim: eu falei contigo, você não me obedeceu. Temos que ser obedientes, amado irmão. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Isso é ser um verdadeiro adorador, obedecer aos mandamentos do Senhor, a palavra dele. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí ele começa aqui: ó, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Como uma mulher vai ser uma mulher virtuosa, vai ser uma mulher que edifica a casa, se ela não se sujeita à vontade de Deus, à vontade de Jesus? Se ela não faz isso, como é que ela vai se sujeitar ao marido? Porque, amado irmão, se ela não se sujeita ao marido, ela não se sujeita a Deus. Se a gente não ama quem a gente está vendo, a gente não vai amar quem a gente não está vendo. Se sujeitar é obedecer. A mulher deve obediência ao homem, mas ela não tem que ser escrava do homem. Por causa disso nós vamos aprender. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Nós somos todos partes de um mesmo corpo, não é isso? Fazemos parte do corpo de Cristo. Quem é o cabeça? É Cristo, Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Cada corpo, peça, cada parte do corpo é importante. Eu vivo sem a mão, vivo, mas ela vai me fazer falta, vai. Então ela tem que estar ligada no corpo. Nós temos que estar ligados no corpo, amado irmão. Não importa o seu chamado, não importa o que você tem que fazer na casa do Senhor. Se coloca à disposição de Deus. Deus, eu quero fazer a tua vontade, que não seja minha, seja a sua. Obedeça. Quer saber qual é o seu chamado? Primeira coisa, obedeça. E Deus vai te colocar no lugar que Ele quer, amado irmão. Ele vai falar contigo, você vai obedecer, e Ele vai te colocar no lugar que Ele deseja que você esteja, no centro da vontade dEle. O segredo sempre vai ser obedecer a Ele, adorar a Ele em espírito e em verdade. Obedeça. Então a mulher se sujeita ao marido, é obedecer. Ela tem que ser submissa para a coisa funcionar. Por quê? Tem que haver concordância dentro do lar. Se o marido não concorda, se a mulher não concorda, cada um vai para um lado, cada um pensa de um jeito, cada um tem um objetivo separado, o casamento não vai dar certo, amado. Sujeitai-vos. E quando a mulher é uma mulher sábia e se sujeita primeiro a Jesus, ela não vai depender do marido para ser feliz, ela depende de Jesus, do amor dele. Ela não vai enganar o marido dela, senão ela vai estar enganando a Jesus, ela vai estar errando, pecando. É isso que fortalece. O marido não vai mais enganar a esposa, porque se ele enganar, ele vai estar enganando a Jesus. Sujeitar-nos a Cristo em primeiro lugar. Isso é ter Deus acima de todas as coisas, amado irmão. Mulher se sujeita ao seu marido. A mulher tem que ser obediente. O marido sábio, ele vai amar sua esposa, ele vai respeitar sua esposa, ele vai escutar sua esposa. Sabe por quê? O homem, amados irmãos, ele age muito com a razão. O homem, ele raciocina rápido. Ele enxerga o negócio lá na frente para fechar o negócio, por exemplo. Aí ele pergunta: o que você acha? A esposa viu o sócio dele e já sentiu assim, coisa errada. Ela fala: eu não gostei não. Ela nem sabe por quê. Ela sentiu. A mulher tem esse sentido. Ela enxerga coisas que o homem não está vendo. Se o marido for sábio, ele vai escutar. Vão conversar, chegar num acordo. E se ela tiver com a razão, ele vai enxergar o erro e vai sair fora de um perigo.
Não é melhor escutar o marido sábio? Ele vai escutar também. A mulher sábia, ela vai se sujeitar ao marido. Quem vai tomar a decisão? Tem que ser os dois juntos, mas quem bate o martelo é o homem, amado. A gente não pode inverter o papel, porque senão a sociedade, por isso que está esse caos lá fora. Papéis invertidos dentro do lar, dentro da família. O homem continua sendo cabeça, mas ele tem que escutar a mulher. Quer ver outro exemplo? A mulher, ela fala muito. Muitas vezes ela passa o tempo inteiro sozinha dentro de casa e não vê a hora do marido chegar, né? Para desabafar, para conversar. Aí o marido chega, ela solta. E começa, vai embora. Só que, por outro lado, o marido, quando ele chega em casa, ele precisa de um tempo, amado irmão, para se desligar do serviço, do emprego, ele está ligado. O homem, se ele for escovar o dente e o celular tocar, ele vai parar de escovar o dente, vai olhar quem está ligando para ele e vai atender o celular. Ele não faz duas coisas ao mesmo tempo. A mulher está atendendo o celular, está escovando o dente, está fazendo comida, cuidando do neném, tudo ao mesmo tempo. A mulher tem esse dom. Mas a mulher tem que entender que quando o marido chega em casa, ele precisa de um tempo para se desligar. A mulher sábia, que obedece, que se sujeita, ela vai esperar aquele tempo dele chegar, descansar. Aí ele vai ter tempo para escutar o que a mulher tem para dizer. Nesse instante ela vai se aproximar. Aí ela vai começar a falar com ele. Ele vai estar pronto para escutar. Isso é concordância dentro do lar. Entender um ao outro, se sujeitando um ao outro, respeitando a natureza do homem, a natureza da mulher. Porque se ela chegar no momento que ele chega, porque a mulher precisa que o homem traga a solução. O homem quer trazer solução para tudo, né? A mulher, ela só quer ser escutada. O homem sabe entender a mulher e vai escutar. Vai estar pronto para escutar naquele momento certo. E aí vai ter concordância. O casal não vai brigar. A mulher vai ter desabafado, o homem vai estar pronto para ouvir. Porque a mulher foi sábia, se sujeitou ao seu marido. O marido sábio se sujeita, respeita a mulher. Vamos estudar isso daqui. Quem quer ser uma mulher sábia para edificar a sua casa? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Se sujeita. Porque muitas vezes a gente quer impor a nossa vontade, amado. Quer fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, não é assim. Tudo tem que ser conversado, discutido e concordado. Porque onde existe discórdia, seja na tua casa, seja na igreja, seja no serviço, aonde tem discórdia, Deus não opera. Se sujeite. Vai ter um momento certo, sabe por quê? O homem, como diz o nosso pastor Cláudio Duarte, um pastor sábio, usado, como instrumento. O homem tem várias caixinhas na sua cabeça. Ele pega uma caixinha e abre por vez, caixinha do filho. Essa aqui. Aí a mulher quer falar sobre o trabalho, caixinha do trabalho. Ele vai lá e abre. Peraí, tem que fechar a caixinha do filho antes. O homem funciona assim. E ele sabiamente conta como que é a cabeça da mulher, né? É um bando de fios desencapados, tudo encostando no outro. Faz tudo ao mesmo tempo, assim é a cabeça da mulher. O homem que entende a mulher que entende o homem, está se sujeitando. E aí o casamento, a vida familiar, ela é edificada, meu irmão. Isso é ensinamento, é a palavra do Senhor. Cada palavra que é lançada aqui neste lugar, nessa escola, meu irmão, se a gente recebe, deixa entrar no nosso coração, ela vai nos transformar. Porque esse é o objetivo da palavra de Deus, nos transformar. Basta que você decida deixar ela entrar, deixar Jesus entrar, para mudar a tua história. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Aleluia. Então o homem tem que ser o cabeça. Quando eu inverto isso, o homem deixa de ser o cabeça, a mulher não fica feliz. A mulher vai ser sempre segura, ela não tem onde encostar, ela não se sente mais segura dentro de casa, porque o homem resolveu ficar dentro de casa, fazendo o papel da mulher, e a mulher saiu para a rua para trabalhar, meu irmão. O papel não pode ser invertido. Sabiamente, Deus nos deixou esse ensino para que o casamento dê certo, cada um no seu papel. Quem está entendendo a glória a Deus? De sorte que, assim como a igreja, 24 agora, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido, respeitando.
Tem mulher que o marido sai para a rua, ela vai na vizinha e desce a lenha no próprio marido dela. Está amaldiçoando a vida do marido, sabe por quê? Deus nos ensina na sua palavra, meu irmão, que a palavra tem poder, a tua palavra tem força. Deus criou tudo que há através da palavra. Haja luz e houve luz, haja água e houve água, haja firmamento entre a água e houve. Ele nos ensina com isso que a nossa palavra tem poder, e a palavra diz que a boca que sai bênção não pode sair maldição. Abençoe. Mesmo que seu marido não é, mesmo que seu filho não for, abençoe a vida dele. Meu filho é estudioso, vai só tirar nota boa. Meu filho vai ser pastor, meu filho vai ser abençoado, vai fazer a obra de Deus, abençoa. Meu marido vai mudar, ele não vai mais ficar murmurando, ele vai para a igreja firme, ele vai se firmar, ele vai ser uma bênção na minha casa, na minha família, abençoa. A minha mulher é uma mulher sábia que edifica a casa, abençoe a tua esposa. Comece a abençoar, porque a palavra tem poder, tem que dar glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se sujeitar a isso, amado. Jesus veio e nos ensinou uma grande lição. Primeira lição, obedecer. Jesus obedeceu o tempo inteiro, quando deixou o Espírito Santo conduzir a vida dele, por isso ele nunca pecou. Quer sair do pecado? Deixa Jesus entrar na tua vida. Sabe como? Vigiando e orando. Ora, sentiu vontade de fazer coisa errada, dobra os joelhos e ora, que Deus vai te dar força através do Espírito Santo para você vencer, amado irmão. Só Ele nos dá força para vencermos as nossas fraquezas, a nós mesmos. O Espírito Santo maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Clame a Deus, vigia e ore isso. Ele veio então obedecer, nos ensinou a obedecer. Jesus não veio para ser servido. Ele podia ter falado, eu sou o rei dos reis, todo mundo aí vai me servir. Mas não, Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele nos ensinou, nós devemos servir também. Você se sujeitar. Jesus veio para obedecer, para servir e para ser humilde, considerando o vosso irmão superior a vós mesmos. Eu tenho considerado? Ou quando alguém me aponta, quando alguém aponta para mim, eu já vou logo querendo torar o dedo dele. Quando alguém me dá um tapa na face, eu mostro a outra face, eu já quero logo trucidar, fazer justiça com a minha própria mão. Porque, amado irmão, quando eu coloco as coisas para Deus resolver na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha vida profissional, tudo. Se eu colocar as coisas para Deus resolver, Ele vai resolver, Ele vai mostrar o caminho. Precisa obedecer. Agora, no momento desse, numa situação dessa, se eu vou lá tirar a satisfação, Deus sai fora. Se eu procuro fazer justiça com a minha mão, Deus tira os anjos dele. Não se sujeita a isso, amado irmão. Coloca tudo no altar dele para Deus, eu dependo de tudo ao Senhor. Você quer um exemplo disso? Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado, torturado, ultrajado, humilhado, retalhado, Jesus ficou murmurando o tempo inteiro, não é isso? Não, amado. Jesus não abriu a boca para murmurar. Jesus falou, desce fogo do céu e consuma todo mundo. Foi isso que ele fez? Ou não, Pai, perdoa, Jesus sabe o que faz. Jesus se entregou, não murmurou, não reclamou, eu não precisava estar passando por isso, eu nunca pequei, eu nunca errei, eu merecia muito mais do que isso, meu Deus. Eu merecia riqueza, merecia um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, porque eu sou fiel. Jesus falou tudo isso? Jesus ficou quieto. Sabe por quê? Ele entregou a vida dele para Deus. É isso que ele nos ensina, a depender de Deus para tudo. É isso que Deus quer de nós, amados irmãos. Que nós sejamos dependentes dele para tudo. Entregue a vida para ele conduzir. E sabe o que aconteceu com Jesus? Ele foi exaltado sobre todo nome. Diante dele, todo joelho tem que se dobrar. E toda língua tem que confessar que somente Ele é Deus. Aleluia. Ele foi exaltado, porque Ele não abriu a boca para murmurar, Ele venceu. E Ele está à direita de Deus, no trono, sendo adorado e glorificado por todo o universo, todo o seu ligado no céu, na terra e embaixo da terra. Até demônio tem que se dobrar diante dele. Você pode glorificar esse Deus maravilhoso? Aleluia.
Bendito é o nome do Senhor. E mesmo assim Ele me ama e te ama. Mesmo assim Ele quer salvar a tua vida. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, tirar sua paz, tirar sua alegria, tirar sua esperança. Mas ele cai por terra nessa noite, porque maior é aquele que habita em cada um de nós do que aquele que está no mundo. Jesus te entrega a vitória, meu irmão. Basta ter se sujeitar. Mas não é só para a mulher que fala, não, que a palavra de Deus orienta, não. Tem um homem também. Olha aqui o versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus, ele faz uma comparação aqui, amado irmão. Jesus é o noivo. Nós, igreja do Senhor, eu, você, nós somos a igreja, não é templo feito por mão humana. Nós somos a noiva de Cristo. E Ele vai vir para buscar a noiva dele, não vai? Quem crê, dá glória a Deus. Ele vai vir para buscar, para levar a noiva, vai ver um casamento, uma festa, e nós nunca mais nos separaremos dele, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amado irmão, Jesus, Ele se entregou por essa igreja, por essa noiva, por essa mulher. Jesus deu a vida por ela, por nós. E assim também Ele compara. Ele faz uma comparação. Vós homens, vós esposos, maridos, dê a vida pela sua esposa, pela sua esposa. Se alguém fosse dar um tiro na tua esposa, meu amado, você entraria na frente, levaria um tiro pela sua esposa? Quem vai levaria um tiro e não glória a Deus? Glória a Deus. É assim, meu amor. O marido tem que amar sua esposa dessa forma, dando a vida pela tua esposa. Você tem amado a tua esposa assim, amado irmão? Aleluia. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Jesus fez isso por nós, para que o nosso casamento dê certo. A esposa tem que ser uma mulher que edifica, se sujeitar ao seu esposo. E o homem dar a vida pela tua esposa, respeitando, amando, dando a vida por ela, tratando bem. Já imaginou se quando eu errasse, Jesus gritasse comigo? Já imaginou quando eu pecasse, Jesus falasse bravo comigo, não me perdoasse? Quisesse me agredir? Misericórdia. Graças a Deus não é assim, né, amado irmão? E Ele nos convida a viver assim também, amando a nossa esposa, respeitando ela, para a apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem é que vai dar um soco nele mesmo? Gritar com ele mesmo? Não é isso? Nós temos que amar a mulher, nossa esposa, como amamos a nós mesmos, ao nosso corpo, cuidar dela. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Quem que alimenta a igreja? Quem que nos sustenta? Quem nos dá força? Quem nos renova a cada dia? Quem nos cura? Quem é o dono do milagre? Qual é o nome dele? Jesus, aleluia, glória a Deus. Da mesma forma, o marido se sujeita, o marido sustenta a sua casa, porque somos membros do seu corpo. Versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Olha só, amado irmão, você jovem que ainda não casou, presta atenção nisso aqui, é contigo mesmo, amado. Presta atenção. Sabe por quê, amado irmão? Quando o homem conhece uma mulher, ele se une a ela numa só carne. Por isso a palavra de Deus, ela é contra a prevaricação. Ela é contra esse namoro que o mundo pratica lá fora. Viver como marido e mulher antes da hora. Só no casamento, amado irmão. Porque quando nós nos unimos a outro, através da relação, isso se torna uma só carne.
uma só carne, nós nos unimos numa só carne, num só pensamento. E assim é a união entre homem e mulher, marido e mulher, uma só carne. Quem é que deseja mal para a sua própria carne? Ninguém. Se sujeite e ame, e sempre tendo a Deus em primeiro lugar. Isso é o segredo de vitória. Isso é o segredo de um casamento abençoado, um casamento próspero, os dois com o mesmo objetivo. Eu já vi, amados irmãos, por exemplo, um casal onde o homem paga metade das contas e a mulher paga a outra metade. Cada um cuida do seu salário. Não dá certo. Vai ter um dia de discussão, um dia de discórdia, porque não há concordância. Os dois não estão indo para o mesmo rumo, pensando da mesma forma, com o mesmo objetivo, tendo a Deus acima de todas as coisas. Mas, irmão, é importante a concordância. Uma só carne é isso. Não sou eu, não são duas vontades, tem que ser uma só vontade. Se minha esposa não for pescar comigo, eu gosto de pescar, mas eu não vou pescar porque ela não vai comigo. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Uma só carne, uma só vontade, um só desejo. Deixa a palavra te mudar, meu irmão. Sabe por quê? Nós acabamos de ler que só isso vale a pena. Porque não são vários caminhos, não, é um caminho só, a verdade e uma vida, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus se não for por mim. E quem queria dar glória a Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra serve para nos libertar, nos orientar e nos trazer paz. Olha o que Jesus disse, ó: tenho-vos dito isso, o que é a palavra. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Essa paz que falta na nossa vida tem o tamanho certinho de Jesus, sabia? Ele te dá paz. Oh, Jesus maravilhoso, bendito é o teu nome. Deixa ele entrar, meu irmão. Ele tem o tamanho certinho do teu coração para te trazer toda a paz que você sente falta. Aleluia, só Ele, só Ele. Tenho-vos dito disso para que em mim tenhais paz. E Ele afirma: porque no mundo tereis aflições. No mundo temos luta, temos prova, todos os dias. E Ele continua, mas tem de bom ânimo, tem de alegria, tem de esperança, tenha fé, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Da mesma forma que Ele venceu através do Espírito Santo de Deus, e Ele te entrega quando você aceita Ele como Salvador, o Espírito Santo dele. Receba a plenitude do Espírito. Receba o Espírito Santo de Deus, que vai te dar força para você também ter essa paz, para você também vencer este mundo, porque somente Ele te dá força para vencer o mundo. Aleluia. Receba aí, meu irmão. Receba aí, em nome de Jesus, a tua vitória. Receba o Espírito Santo desta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continua, versículo 31. O homem vai deixar sua casa, vai deixar sua mãe, porque agora a sua família não é mais sua mãe, não é mais sua irmã, seu pai. A tua família agora, meu amado, a tua esposa, minha amada, é teu esposo. Os outros se tornam familiares, fazem parte, sim. Devemos continuar amando da mesma forma. Só que, acima de Deus, ninguém. Abaixo de Deus, a tua esposa e teu esposo, a tua família, depois os teus filhos, aí os teus familiares, essa sequência. Depois o teu emprego, depois a obra, teu chamado. Deus acima de tudo, amado. Quem está entendendo, não, glória a Deus. O homem precisa unir a sua esposa em uma só carne. Aleluia, glória a Deus. Grande é este mistério, versículo 32. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Se sujeitar a isso, amar a isso. Não deixe inverter o papel. Eu não conheço a tua vida,
Mas Deus conhece, Ele está falando contigo nesta noite. Você está recebendo, porque é Ele falando contigo, através do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele está falando contigo, ouça a voz do Espírito Santo. Mude o que está errado, conserte. Deixe a palavra te fortalecer. Separar o que não presta da tua vida, é ela que separa. Aleluia. Obedeça a palavra do Senhor, amado. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Concordância na sua casa. Porque se a sua casa não estiver bem, você não vai estar bem. E se você não colocar as prioridades corretas na tua vida, amado irmão, as coisas não vão acontecer. As bênçãos de Deus vão tentar, mas vão chegar para você. Presta muita atenção. Nós temos um acusador, o inimigo de nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. Se eu não fechar todas as brechas da minha vida, ou seja, se eu não obedecer totalmente a Deus, que me ama e me quer bem e quer salvar a minha alma, se eu não obedecer a Ele, amado irmão, Satanás vai chegar diante dele, ó, Deus, obedece, não te obedece nisso, nisso e nisso, então eu não posso entrar na vida dele. E Deus, como é justo, Ele vai falar, tudo bem, agora você pode entrar, porque o Ebenezer ele escutou e escolheu não me obedecer, então você pode entrar. Deus não pode mudar isso, amado irmão. Mas se eu obedeço, não tem para inimigo nenhum, não. Deus fala, Ele está debaixo das minhas asas, Ele está escrito na palma da minha mão, e eu guardo Ele, e dou ordem aos meus anjos para guardarem todo o caminho dele. E Satanás e ninguém pode tocar na tua vida, amado irmão. Aleluia. Entregue a sua vida a Ele, porque esse é o único caminho que vale a pena. É ser fiel e obedecer. Aí o acusador pode até tentar, mas ele não vai tocar em você. Aleluia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para a gente encerrar essa noite, essa palavra, vamos lá no livro de Tito. Tito, então depois de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Tito, Novo Testamento, depois de Timóteo. Tito, capítulo 2, versículo 4. Aleluia, Jesus. Acompanhe a palavra, meu irmão. Diz assim: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Aqui está dizendo que a mulher antiga, a mulher que tem experiência dentro da igreja, mas muitas vezes não se converteu, sabe por quê? Porque não obedece. Não importa o tempo que a gente está na igreja, amado irmão. O importante é a gente obedecer. E nunca é tarde para escolher fazer o que é certo, porque a palavra de Deus que a gente lança aqui não é a vontade do pastor, não é a vontade da pastora, aqui só é pregado que o Espírito Santo tem para mim e para a sua vida, amados irmãos. Eu sou o primeiro a receber essa palavra aqui, sempre. Ela fala primeiro comigo, olha, eu estou mais perto para escutar, olha aqui, ó. A palavra sempre vai falar primeiro comigo e depois contigo, amado irmão, porque a obra aqui nessa igreja do Espírito Santo de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o tempo que nós temos na igreja. Aqui está dizendo, mulher, sábia, mais experiente, oriente a mais nova. Amar o seu marido, a ser uma mulher sábia que edifica a casa, que se sujeita. Amar os seus filhos, a cuidar deles. Ensine a criança o caminho que ela deve andar, e na sua velhice ela não se esquecerá disso, amado. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras, da doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, ninguém sã e irrepreensível, linguagem sã e irrepreensível, guardar as palavras, boca de bênção, boca que edifica e não que enterra, para que o adversário se envergonhe. O inimigo vai até tentar te acusar, mas Deus não vai permitir, ele vai se envergonhar, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Isso é ser irrepreensível. O inimigo não vai ter brecha para entrar na tua vida, porque você obedece a Deus em todos os seus caminhos, amado irmão. Isso é maravilhoso. Aí a vitória é certa.
aí a palavra se cumpre, e todas as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós nos alcança. Aleluia, glória a Deus. Segredo para mim e para você obedecer a voz do Senhor, a palavra dele. Quem crê dá um glória a Deus. Quem está entendendo dá um glória a Deus. E a mulher, assim, amado irmão, como Jesus é o alicerce da igreja, como Jesus é a base da igreja, nós temos que estar firmados nele, ele sendo cabeça e nós fazendo parte de um corpo só, ligados a essa cabeça. Não é a mão querendo ir para um lugar e o pé querendo ir para o outro, não. Não é o coração querendo bater, não é o estômago querendo fazer o papel do coração, o coração querendo fazer o papel do cérebro. É cada órgão no seu lugar, é você no seu chamado, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus para a tua vida. Porque nem todo mundo foi chamado para ser pastor, governador, diácono. Muitas vezes Deus quer te usar exatamente no lugar que você está. Deixa Deus falar contigo, amado irmão, obedeça. Somente obedeça, porque Ele vai te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. E muitas vezes Ele quer que você leve a palavra dEle. Não é aqui para quem já é crente, é lá no seu emprego, lá no seu serviço, na tua escola, aonde você está que precisa da tua luz. Que Deus quer te usar como instrumento na mão dEle. Se sujeita a Ele. Aleluia, glória a Deus. E da mesma forma que Jesus é o cabeça da igreja, a mulher, amado irmão, ela é a força dentro da casa. Porque quando o marido ele pode chegar de uma luta, ele pode chegar no desespero em casa, cansado, retalhado do serviço, mas se ele chegar em casa e encontrar uma mulher sábia, que edifica a sua casa, ele vai ser feliz, ele vai esquecer tudo lá fora, e vai ter paz, porque a mulher edifica a casa. Aleluia. Seja sábia, o marido ame a tua esposa, como Cristo ama a sua igreja. Quem recebe essa palavra essa noite, dá um glória a Deus. Então feche os teus olhos.